Se a sua resina mancha com facilidade, se ela perde o brilho em poucas semanas, se o paciente volta dizendo que o dente restaurado se encontra áspero, a causa pode não ser a sua resina composta. O problema pode estar no acabamento e polimento. E hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar o que ninguém te ensina na faculdade. Os 10 passos técnicos que transformam o seu acabamento e polimento comum em um tratamento que gera longevidade para sua restauração em resina composta, que vai te fazer manter brilho e manter cor a longo prazo. E se você quiser dominar essa etapa de uma vez por todas, fica comigo até o final desse vídeo, porque acabamento e polimento não são meros retoques finais que você faz na sua restauração. São etapas clínicas fundamentais para que você possa evitar o manchamento precoce, prevenir, claro, acúmulo de biofilme e garantir a estabilidade de cor a longo prazo do seu material restaurador. Mas a verdade é que a grande maioria dos dentistas não tem um protocolo definido, não sabe quando utilizar e qual broca utilizar, ou erra na rotação, na ordem dos discos de lixa, no uso das borrachas como um louco na superfície. E o resultado disso é que o sorriso fica bonito logo ali no final do procedimento, mas ele não se mantém com essas mesmas características a longo prazo. E antes de pensar em gerar um brilho final, a gente precisa entender de morfologia, a famosa anatomia primária. Isso exige um olhar crítico sobre o posicionamento das suas bordas incisais, sobre o volume vestibular do seu dente, sobre as arestas, principalmente as arestas de reflexão, e sobre os ângulos incisais. E mais do que cor, a sua restauração ela será reconhecida como natural ou artificial a partir da morfologia. Beleza, Rafael. Acabamento e polimento são etapas determinantes para a longevidade e naturalidade das suas restaurações em resina. Isso eu já sei. Mas o que eu preciso trazer para esse procedimento? Na prática, é isso que eu vou te ensinar agora. O protocolo que desenvolvemos com base na observação dos dentes naturais. Porque sim, os dentes naturais são a nossa referência para replicarmos no material restaurador. E um refinamento técnico acontece a partir de repetições. Eu vou te mostrar uma sequência estruturada com 10 passos técnicos que vai te permitir transformar o acabamento da sua resina composta em um verdadeiro diferencial dentro do seu consultório. E esses passos técnicos se iniciam no passo número 1, que é o acabamento cervical. Para isso eu utilizo lâmina de bisturi número 12 ou a broca multilaminada 7642 ou 7664. Eu faço a remoção desses excessos pós isolamento absoluto. Por quê? Qual é a finalidade? Eu tenho que retirar a emenda entre dente e restauração. E para isso eu marco a linha de união utilizando um lápis e faço o movimento dessa broca mesiodistal, fazendo com que eu retire todos os excessos e naturalmente eu deixe a linha de união da resina completamente invisível. O passo número 2 é o posicionamento das bordas incisais. Você vai utilizar para isso discos abrasivos de granulação grossa e vai fazer um movimento da palatina em direção à vestibular, observando sempre a linha dos olhos do seu paciente. Nada de regularizar a borda incisal com o paciente deitado na cadeira, porque a chance de você deixar o sorriso do paciente torto é muito grande. Isso porque você precisa observar a face do paciente. Observando a face, você vai conseguir posicionar as bordas incisais em um posicionamento adequado, gerando assim uma estética muito mais ideal para o seu paciente, sem riscos de deixar o sorriso dele inclinar. Mas você vai partir para os planos vestibulares. Você vai analisar o volume dos terços cervical, médio e incisal. O terço cervical possui uma retroinclinação em direção ao perfil de emergência. Isso significa que você não pode sentir retentividade nessa região. O terço médio é o terço mais vestibularizado de um dente, que gera mais valor, gera mais reflexão de luz. Isso significa que ele é mais projetado em direção ao vestibular. Já o terço incisal, que muita gente erra, deve ser retroinclinado para a palatina. Se você deixa o terço incisal projetado para vestibular, o que vai acontecer? O paciente vai ter necessariamente dificuldade de selamento labial. Isso porque esse terço está muito projetado. O paciente ele vai ter dificuldade com a sua fonação. Então, via de regra, terço cervical sem gerar retentividade, sem gerar sobrecontorno, terço médio projetado para vestibular,
terço incisal mais palatinizado para que você consiga ter mais naturalidade. Você pode utilizar para essa fase discos de lixa de granulação grossa, fazendo o movimento de cervical em direção à incisal, ou adotar brocas multilaminadas, fazendo o seguinte movimento: região cervical, ponta da broca tocando, movimento mesiodistal, região de terço médio, vai tocar o meio da broca, movimento mesiodistal, retirando os excessos dessa região. Terço incisal, o que é que vai tocar? A base da broca, fazendo o movimento mesiodistal, retroinclinando esse terço e gerando assim muito mais naturalidade. Lembre-se que o dente ele tem 3 inclinações, mas que não precisam ficar demarcadas. Você precisa trazer suavidade para esse plano vestibular e gerando dominância para os seus incisivos centrais, para eles ficarem em primeiro plano, para que você consiga ter uma estética mais ideal. Já o passo de número 4 é a delimitação das suas arestas. E para isso você vai precisar do uso de um lápis, para que você possa marcar o seu posicionamento. Rafael, o que são arestas? São essas linhas que dividem a área plana da área de sombra. É uma transição da sua vestibular em direção à região interproximal. Você não pode ter uma quina entre essas duas regiões, porque senão vai ficar muito retentivo e visível essa linha de união. Você precisa ter uma transição suave, transição que caminha da frente para a região interproximal. Essas arestas vão determinar se o dente ele tem uma característica, uma sensação visual, se ele é mais estreito ou se ele é mais largo. Arestas que estão próximas do centro do dente geram a sensação visual de que aquele dente é mais estreito. Arestas próximas em direção ao ponto de contato geram a sensação visual de que aquele dente tem uma característica mais larga. Portanto, se você tiver aquele dente que tem um espaço entre um e outro menor do que o ideal, o que é que você vai fazer para gerar uma sensação de que ele é mais largo? Vai colocar as arestas próximas do ponto de contato, gerando assim uma naturalidade mais significativa. Passo número 5, abertura dos ângulos incisais, que juntos formam as ameias incisais. Para isso você vai utilizar discos extra finos, discos numa granulação extra fina. Para quê, Rafael? Para você não abrir um diastema acidentalmente. Eu aposto que isso já aconteceu com você. A partir do momento que você abre os ângulos incisais, você traz para o sorriso delicadeza, naturalidade, jovialidade. Isso significa para aqueles casos em que o paciente está com aquele dente quadradão ou aquele dente que foi desgastado em função de um bruxismo ou de algum hábito parafuncional, você vai precisar abrir aqueles ângulos incisais para trazer jovialidade. Isso acontece na sua prática clínica e talvez você não tenha se atentado. O que é que os pacientes com sorriso jovem possuem? Diastemas, ângulos bem abertos, texturas incisais significativas, texturas superficiais significativas. Então, se a gente vai trazer essa linha de jovialidade, precisamos abrir esses ângulos. Para isso, a gente vai pegar um fio dental, dobrar ele na metade e colocar no ponto de contato. Esse fio dental, na região do ponto de contato, vai impedir com que eu abra esse diastema acidental, porque o disco ele vai entrar naquela região fazendo a remoção somente do necessário. Disco de granulação extra fina, fazendo um movimento abrindo esse ângulo incisal. Lembrando, o ângulo mesioincisal ele tem uma característica mais fechada. O ângulo disto-incisal de um dente tem uma característica mais aberta. Conforme eu vou em direção aos dentes posteriores, mais eu vou abrindo esses ângulos incisais, formando ameias incisais abertas. Isso gera uma característica de continuidade, de naturalidade, conforme eu vou em direção aos dentes posteriores. Passo de número 6, que muita gente esquece: acabamento da superfície palatina. Para isso você vai utilizar a broca 7408 ou pontas diamantadas série FF como a 3118. Você deve evitar sobrecontornos e para isso a guia palatina em silicone de adição ou condensação vai te ajudar bastante nessa fase para que você possa construir a sua primeira camada, que é a camada palatina, camada de resistência. É aqui que muita gente esquece. Aperta a cadeira para poder subir, o paciente sobe e está com excesso na palatina. Para essa fase você vai utilizar a broca 7408 ou a broca 3118. Claro que essas brocas são para remover excesso,
mas esses excessos podem ser impedidos se você adota a guia palatina. Essa guia que vai devolver o comprimento incisal e lembrando, claro, a resina que você adota para essa superfície palatina tem que ser de resistência para que você não tenha fraturas dentro da sua restauração. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos aqui do canal. O grande ponto para você retirar excessos da palatina é você também demarcar com o lápis, assim como você fez o exercício do passo número 1, em que você leva o lápis em direção à linha de união. Marque essa linha de união na palatina, porque você vai facilitar muito a sua visualização na remoção desses excessos. E lembrando, você já pode fazer o ajuste oclusal nessa hora para que você entre com um polimento tanto da superfície palatina quanto da superfície vestibular no mesmo momento. Isso ajuda bastante você ter celeridade dentro do seu procedimento de acabamento e polimento. O passo de número 7 já é a anatomia secundária, textura, sulco de desenvolvimento vertical. Para isso você vai utilizar as brocas 7664 ou a broca H48L, numa rotação sutil, suave, de 5 a 8.000 RPM, com leve jato de ar de forma conjunta, com água também de forma intermitente, para que você não jogue água dentro do nariz do seu paciente. E qual é o segredo? Você vai demarcar como se fosse uma Torre Eiffel. Demarcando essa Torre Eiffel, você vai ter um sulco de desenvolvimento vertical. Você vai dividir os lóbulos dentro desses sulcos, fazendo com que você tenha uma característica de textura. Lembrando, textura não é arranhão, textura é suavidade. Textura não pode ficar retentiva com a sonda exploradora. Textura deve ser visível apenas numa vista lateral e não numa vista frontal. Se você pesa o pé e faz uma textura muito profunda, você gera impacto de placa bacteriana, esse impacto de placa gera presença de biofilme o tempo inteiro, gera manchamento na sua resina composta, gera insucesso dentro do seu material restaurador. Já como passo de número 8, nós temos a anatomia terciária, que são as periquimáceas, as características das estrias horizontais. Esse passo acaba sendo muito optativo. Eu particularmente não faço tanto dentro da minha prática clínica porque eu acredito que é desnecessário. A anatomia terciária deve ser feita utilizando uma broca multilaminada, se você deseja uma anatomia terciária mais leve, ou uma ponta diamantada se você deseja mais profundidade e o seu dente referência possui alguma característica de textura muito profunda. Você vai adotar essa ponta diamantada fazendo um movimento mesiodistal, com o limite das arestas, porque se você leva a textura em direção à área de sombra, isso vai gerar impacto de mais placa bacteriana. Portanto, restringe a sua textura na região central do dente, fazendo com que você tenha mais naturalidade e manutenção das características da cor da restauração a longo prazo. Já como passo de número 9, nós temos o acabamento interproximal, e para isso você vai adotar tira de lixa Eptex, que pode ser aquela laranjinha, fazendo o movimento de S. Como assim, Rafael, movimento de S? Você vai utilizar uma lâmina de bisturi número 12. Essa lâmina de bisturi tem o objetivo de remover excessos. Não se remove excesso com tira de lixa, porque quanto mais você passa a tira de lixa, mais você vai rompendo o ponto de contato, gerando assim um diastema de forma acidental. Você remove primeiro o excesso utilizando lâmina de bisturi e na sequência você adota a tira de lixa para gerar um acabamento mais fino e, consequentemente, o início de um brilho superficial. Com isso, você vai conseguir trazer muito mais naturalidade a essa região interproximal, gerando assim manutenção da cor da resina composta a longo prazo. Lembrando que na região interproximal utilizamos sempre resina que permite um polimento superficial adequado e nunca resina da superfície palatina, porque ela só tem resistência e não tem um excelente polimento superficial. Já como passo de número 10, nós temos o polimento e o brilho superficial. Como finalização, você vai adotar borrachas em uma sequência. Borracha média, borracha fina, borracha extra fina e espiral, seguido de feltro mais pasta de polimento, que pode ser dióxido de alumínio ou pasta diamantada. A minha preferência são as borrachas do tipo, por exemplo, Flexi Cup ou borrachas do tipo DIF. Qual é o grande segredo? É você adotar uma rotação controlada, até 12.000 rotações. E é importante que você atinja um excelente brilho ao adotar essas borrachas, porque o brilho vai fazer com que você tenha uma resina que mantenha a cor a longo prazo. Esse brilho é obtido através de um posicionamento adequado da sua borracha. Um posicionamento devagar, da seguinte forma: você vai tocar a ponta da borracha na região cervical, fazendo um movimento mesiodistal, seguido
do terço médio fazendo o movimento mesodistal, seguido do terço incisal fazendo o mesmo movimento. Na sequência, você vai adotar uma borracha na região interproximal, fazendo o movimento cérvico-incisal. Com isso, enquadrando em movimentos, você vai ter a certeza de que você trabalhou em todos os terços, cervical, médio e incisal, e também na região de área de sombra, que é o que acontece com muitos profissionais, acaba focando só na superfície da frente e não foca no polimento superficial na região interproximal. Um grande ponto de importância ao utilizar as borrachas é você ter tranquilidade. Lembre-se, a borracha já está girando no seu eixo. Não precisa você estar com a mão feito louco na superfície vestibular, acreditando que você está polindo mais rápido. Não está. Você está removendo partícula desnecessária da sua restauração de resina composta e contribuindo para o seu envelhecimento. Faça movimentos suaves. Deixe o polidor trabalhar por você. Tenha serenidade nesse momento, tenha tranquilidade. Trabalhe com a sua borracha também utilizando água. Eu geralmente não conecto a água no meu próprio contra-ângulo convencional. Eu peço para me auxiliar jogar jatos intermitentes de água enquanto eu faço o polimento para não encharcar o paciente por completo. Eu pego o meu contra-ângulo convencional, vou fazendo um movimento de autocontrole na superfície vestibular com esse jato de água de forma intermitente. Isso tem ajudado bastante com que eu mantenha o brilho da minha resina a longo prazo e, claro, devolva a naturalidade para o meu paciente. É natural que quando você aplica esses passos com critério, o que acontece vai ser um resultado com naturalidade. O brilho se mantém com longevidade, a resina não vai manchar, a sua lisura superficial vai impedir o acúmulo de placa bacteriana e se o paciente observa a restauração, ele vai notar que ela se integra aos seus dentes, não percebendo a linha de união entre dente e restauração. E não é apenas uma restauração, é dente, é devolução da naturalidade. E se você domina a técnica operatória, domina a resina composta, você vai perceber que ela dura bastante tempo. E já tem relatos na literatura de mais de 33 anos em boca. Se você domina a forma, o brilho superficial acaba sendo uma consequência do passo seguido de uma forma estratégica. E se você domina o acabamento e polimento, a sua restauração ela naturalmente vai entregar tudo aquilo que o seu paciente espera de você, que é um resultado natural. E esse é o tipo de odontologia que a gente acredita. Essa odontologia que a gente ensina também para os nossos alunos. Se esse conteúdo agregou para você no dia de hoje, se te deu clareza no que precisa ser ajustado e melhorado na sua clínica, eu te convido a você se inscrever aqui no canal da Optical Cursos, porque aqui tem vídeo toda semana em que a gente trata sobre a técnica da resina composta com naturalidade, a técnica da odontologia estética como um todo, para que você possa ter acesso a uma filosofia de trabalho ética, de excelência e de transformação em todos os setores da sua vida. Estamos juntos e te vejo no próximo vídeo.